Olá, turma! Então a gente vai começar a estudar noções sobre limite. Esse assunto vai ser dividido em 3 vídeos. Agora a gente vai começar a ver a definição intuitiva, a ideia do que é limite, para depois a gente formalizar esse conceito. Esse conteúdo vai ser dividido em 3 vídeos, então a gente vai ver noção intuitiva, definições e exemplos, depois a gente vai ver proposição de unicidade do limite e propriedade de limites, e por fim, limites laterais e cálculos de alguns limites. Então vamos começar com a noção intuitiva de limite, do limite de uma função. Olha aqui o exemplo 1. Analise o limite da função f de x igual a 1 menos 1 por x, quando x tende a mais infinito. Observar que o x é diferente de zero no domínio, né? O domínio dessa minha função é todos os reais menos o zero. Só que aqui tá falando sobre o limite, saber para onde tende essa função quando o x vai para mais ou menos infinito. Ou seja, tá falando o quê? Quando o x é muito grande, ele cresce muito positivamente, qual vai ser o valor dessa f de x? E quando ele cresce muito mais negativamente, qual vai ser esse valor? Então, por exemplo, quando é para construir um gráfico, a gente faz a tabelinha. Aqui a gente também vai fazer essa tabelinha. Quando o x é 1, o y, o f do x, né, a imagem vai ser 0. Quando o x é 2, vai ser meio. Quando o x é 3, vai ser 2/3. Eu estou substituindo aqui, tá, pessoal? Quando for 4, 3/4. Quando for 5, 4/5. Quando for 6, 5/6. Até quando for 500, 495/500. Até quando for 1000, 999 dividido por 1000 e continua. Vocês estão vendo que sempre que cresce, pessoal, o denominador é maior que o numerador, mas é próximo aqui? Então, a imagem, esse f de x, esse y, tá tendendo para quanto, pessoal? Vocês concordam que quanto mais cresce o x, maior ele é, tá se aproximando de 1, mas nunca chega no 1? Porque para ser 1, o numerador tem que ser igual ao denominador. Olha aqui o comportamento dessa função. Nesse vídeo, a gente vai ver quando o x começa a tender a mais infinito, ou seja, cresce positivamente para números bem grandes, qual é o comportamento da imagem dessa função, do f de x. Observa, pessoal, ó, que quando o x aqui, ó, ele tava partindo do zero, né, sem ser o zero, ele vai, você tá vendo que toda vez ele se aproxima aqui, ó, ele tá bem próximo da reta aqui que dá 1, da imagem dá 1, mas não chega a dar, pessoal, porque nunca vai dar 1. Então, vocês conseguem ver isso do limite tender a 1 e para bem próximo de 1, quase 1? Então, continuando nesse exemplo, mas olhando agora o gráfico, porque aí o gráfico, a gente viu já que o domínio dessa função f é a reta menos o zero, então tirado o zero. Então aqui o zero não está avaliado, o x como zero, só que x positivo, x negativo está avaliado. Observa que quando o x cresce, ó, eu falei em outros vídeos que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver que essa reta pontilhada aqui é assíntota, porque ela quase toca, mas não toca. Ela quase toca, mas não toca. Então, analisando o gráfico, vendo a imagem, vocês concordam que quando o x tende para mais infinito, ou seja, cresce valores muito grandes positivos, a imagem é próxima do 1, tende a 1, e quando o x é bem grande, mas negativamente, é um número negativo muito grande, pessoal, que é a minha imagem também tende para o 1. Então, observa que quando o x tende, é esse sinal, o tender, a gente vai traduzir por essa setinha aqui. X tende para mais ou menos infinito, a gente tem o y, o f do x tendendo a 1, observa pelo gráfico. Então, a gente pode escrever dessa maneira, que essa é a notação do tender, o limite do x tendendo para mais ou menos infinito, de quem? Da minha função f de x aqui, que eu só dei a cara dela, é igual a 1, tende a 1. Vocês viram como a gente analisou? Como foi esse tender? Vamos ver agora o exemplo 2. Analise essa função agora aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 2.
quando também o x tende para mais ou menos infinito. Aqui agora eu usei as duas tabelinhas. Aqui quando o x tende para mais infinito e aqui quando o x tende para menos infinito, pessoal. Então, quando o x tende para mais infinito, por exemplo, o x é 1, o y é 2, x é 2, o y é 8, x é 3, o y é 16, x é 4, o y é 26. Até quando o x for 100, olha o y, 10.298. Quando for 1000, é esse valor enorme aqui. E quando o x é menos 1, vai ser menos 4. Quando for menos 2, menos 4 também. Quando for menos 3, vai ser menos 2. Quando for menos 4, vai ser 2. E quando aqui ó, é menos 100, vai ser 9.698. E quando for menos 500, 248.498. Então, por mais que o x aqui está crescendo, claro que para menos infinito, ele está tomando um valor grande, mas negativo. Observa que a imagem está crescendo positivamente. E quando a gente vê o gráfico, porque aí a gente vê melhor a imagem, a gente vê melhor o comportamento. A gente observa que o gráfico é uma parábola e quando o x vai para mais infinito, ó, a imagem está crescendo. E quando o x vai para menos infinito, a imagem também está crescendo positivamente. Está tendendo a mais infinito também. Então, quando o x tende para mais ou menos infinito, o y, a imagem do meu f de x, também tende para mais infinito, pessoal. Eu falo também porque quando for mais é mais, mas quando for menos é mais também. Então, aqui, ó, limite do x tendendo a mais ou menos infinito de x ao quadrado mais 3x menos 2 vai para mais infinito. Como eu observei isso? Analisando o gráfico, analisando as imagens dessa função, pessoal, observando. Estudando agora o exemplo 3 aqui. Analise o limite de f de x quando é dado aqui, ó, 2x mais 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Observa que neste caso, a gente sabe que o domínio da minha função f é o quê? A reta toda, exceto 1. Por quê? Eu tiro 1, porque no denominador tem que ser diferente de 0, certo? Turma, aqui é uma coisa interessante sobre o limite. Quando eu tendo para um ponto, não necessariamente esse ponto tem que estar no domínio. Por exemplo, nesse caso, não está no domínio. Eu vou analisar o comportamento na vizinhança. Isso que é limite. Observaram que quando eu estava olhando os gráficos, eu começava a analisar ponto por ponto na vizinhança. Então, quando eu ia para mais ou menos infinito, eu estava tendendo para a vizinhança do mais infinito, porque não é um número exatamente. Por isso que eu estava pondo bem grande. Só que agora, aqui o número é 1. Não está definido no meu domínio, mas mesmo que estivesse, eu sempre vou analisar na vizinhança, no comportamento, nas laterais desse ponto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O x, aqui de novo a minha tabelinha, o x, eu vou jogar valores de x próximos a 1 e aí eu vou encontrar as suas imagens. Então, primeiro eu escolhi o 3, a imagem vai ser 3,5, depois o 2. A imagem deu 5, depois 1,5, a imagem deu 8, estou me aproximando do 1 cada vez mais. 1,25, a imagem deu 14. 1,1, a imagem deu 32, ó, já estou bem mais próximo do 1. 1,01, 302. 1,001, 3002 e assim por diante. Vocês viram que eu estou me aproximando do 1? E aí aqui o gráfico, observa que eu escolhi me aproximar do 1 pela direita, né? Eu não me aproximei do 1 ainda pela esquerda. Quando a gente vê aqui, ó, o comportamento desse gráfico, ó, conforme o x está se aproximando à direita do 1, quando eu olho à direita aqui, observa a imagem, o que está acontecendo, ó, tá crescendo, pessoal. Vocês viram? A gente conseguiu ver que ela estava crescendo aqui, mas só de olhar o gráfico, o comportamento do que está acontecendo no gráfico, vocês estão vendo que está crescendo. Ó como cresce muito rápido depois. Tá indo para mais infinito, só que uma coisa importante, cresce, mas nunca chega no 1, porque o 1 não está no domínio dessa função. Turma, no slide passado, a gente viu então o x se aproximando de 1 só pela direita. Agora a gente vai ver o x se aproximando de 1 pela esquerda também, analisando o gráfico como um todo da função que eu estava trabalhando. Olha como 1 não está no domínio, está pontilhado. Se aproximando pela esquerda é eu jogar valores 0, meio, 0,9, 0,99 e assim por diante, pessoal. Quando eu observo, nota que quando o x
tende a 1 pela direita, o valor, a imagem vai para mais infinito, está crescendo positivamente. Quando vai o x pela esquerda, se aproxima pela esquerda do 1, observa que a imagem cresce negativamente. Então houve uma mudança de comportamento. Eu não posso colocar só o x tendendo a 1. Eu tenho que fazer uma análise pela direita e pela esquerda. Então, quando o x tende a 1 com o x maior que 1, ou seja, pela direita, o y, né, a imagem vai para mais infinito. Quando o x tende a 1 pela esquerda, ou seja, x é menor que 1, aqui ó, pela esquerda, a gente já tinha analisado que o y vai para menos infinito. Então, por isso que neste caso, eu tenho que dividir em dois casos. Quando o x vai para 1 pela direita, tende a 1 pela direita, a gente usa o sinal de mais, por convenção. Vai para mais infinito. Quando o x tende a 1 pela esquerda, que é o sinal do menos também por convenção, o limite da minha função vai para menos infinito, como eu analisei o gráfico aqui. Então, dessa maneira, aqui a gente introduz intuitivamente que vai haver limites definidos por um lado e por outro, ou seja, pela direita e pela esquerda. E esse direita e esquerda é bem natural, pessoal. É quando eu olho o gráfico, venho pela direita, olho o gráfico, venho pela esquerda. Então, a noção de limite é eu vir pela vizinhança, eu me aproximar, eu entender o comportamento da função, da imagem daquela função na vizinhança do ponto que eu estou tendendo. Então, não necessariamente o ponto que eu estou avaliando, por exemplo, x tendendo a 1, tem que estar no meu domínio, não precisa estar no meu domínio, pessoal. A função é x mais 1, ela é uma reta, tudo bem? Como não tem nenhuma restrição de domínio, então a gente vê que o domínio dessa função é a reta toda. Quando x tende a 4, turma. Então, vamos analisar o gráfico. A gente poderia fazer a tabelinha? Sim, poderia fazer a tabelinha. Mas dessa vez a gente vai olhar o comportamento aqui do gráfico. Observa que eu fiz um vídeo aqui do gráfico do x tendendo a 4 pela esquerda agora. Pessoal, vocês estão vendo que está se aproximando aqui, ó, pela esquerda. Tá no 2, aí agora aqui quase perto do 3 e assim por diante. Observa que quando dá 4, ó, é o valor 5, certo? E se eu me aproximasse pela direita, pessoal, iria vir aqui de cima, então no 6, depois no 5, depois no 4,4 e assim por diante, bem próximo, até ficar aqui bem próximo do meu 4, pela direita. Quando eu analiso o gráfico, vocês concordam que nos dois sentidos, tanto pela direita quanto pela esquerda, a imagem está indo para o 5? Então, quando o x vai pela direita para 4, ou seja, x é maior que 4, o y tende a 5. Quando o x vai pela esquerda, se aproxima do 4 pela esquerda, ou seja, x é menor que 4, o y também tende a 5. Então, a gente tem que o limite do x tendendo à direita para 4 da minha função vai para 5. O limite do x tendendo à esquerda para 4 dessa função aqui também vai para 5. Dessa maneira, como foi para o mesmo valor, pessoal, o que a gente pode concluir? Que o limite do x tendendo a 4, tanto pela direita quanto pela esquerda, vai para 5. Então, nesse caso, eu consigo concluir que o limite do x tendendo a 4 é igual a 5, porque houve o mesmo comportamento, tanto à direita quanto à esquerda. Então, observar isso, pessoal. Para um limite existir, daqui a pouco eu vou formalizar tudo isso, mas para um limite existir, para o ponto, tanto a direita quanto a esquerda tem que dar o mesmo valor. Quando não dá, não existe o limite no ponto, existe só a direita e só a esquerda. Então agora eu vou definir formalmente aqui a ideia intuitiva da definição de limite. Então uma função f de x tem limite L quando x tende a A, se é possível tomar f de x arbitrariamente próximo de L, desde que tomemos valores de x diferente de A suficientemente próximos a A, por ambos os lados de A. Então, quando eu ponho x diferente de A, é porque não necessariamente a minha função tem que estar definida no A. Pode não estar, igual quando a gente viu no 1 ou no 0, aquelas funções a gente poderia avaliar também.
Então, o que está acontecendo, pessoal? Aqui, por exemplo, é o A. Eu vou avaliar pontos na vizinhança do A. Qual vizinhança? Tanto a direita quanto a esquerda do A. Então, eu vou pegar X aqui na vizinhança. Não necessariamente no ponto, mas na vizinhança. Quando o limite for L, é o que está acontecendo, pessoal? Quer dizer, aqui tem o L, quer dizer que a imagem para os X's aqui, se aproximando de A, também estão se aproximando de L, pessoal. Então, ao mesmo tempo que o X tende a A, o F de X tende a L. A imagem do F de X está se aproximando do L. Então, é essa correspondência que eu tenho aqui, ó. Esses valores da imagem estão indo por quem? Por F para próximos de L. É isso que está acontecendo. Essa é a ideia intuitiva de limite. Daqui a pouco a gente vai formalizar esse conceito. Quando aí eu coloco valores para isso, para ficar bem próximo. Então eu vou pôr valores de intervalos. Então, antes de definir formalmente, a gente vai ver essa observação aqui. Propriedade de módulos. Então, é muito importante a gente entender isso, porque a gente vai usar o tempo todo na definição formal de limite. Seja B maior que zero. Então, o módulo, eu ponho um quadradinho aqui, pessoal, para vocês entenderem que é qualquer coisa que estivesse aqui. Um X, um Y, um Z, qualquer coisa. A gente costuma pôr X, mas um quadradinho é só para vocês entenderem que é qualquer coisa. Então, o módulo de quadradinho menos A, tudo aqui em módulo, menor que B significa o quê? Que o quadradinho está nesse intervalo de A menos B e A mais B. O que está acontecendo? Como eu abro aqui o módulo? Lembra quando é menor? A gente abre menos B, menor que o quadradinho, menos A, menor que B. E aí, o que eu faço? Somo A de ambos os lados para eu ter o intervalo do quadradinho. Então, vai ficar A menos B, menor que quadradinho menos A mais A, menor que B mais A. Então, aqui corta, corta, B menos A, menor o quadradinho, ó, tá neste intervalo de A menos B e de B menos A, neste intervalo aqui. A gente vai usar essa ideia, porque eu não falei para vocês que aqui eu tenho A e eu quero o X e se aproximando desse ponto. Então essa vai ser a ideia que a gente vai usar, de se aproximar do intervalo, de eu ter um raio desse intervalo. Olha esse exemplo 5 aqui. X menos 2 em módulo é menor que meio. O que isso implica, pessoal? Implica que o X varia de 3 dividido por 2 até 5 dividido por 2. O meu X está neste intervalo aqui, aberto, porque aqui é aberto. Se fosse fechado, seria fechado o intervalo. Como que eu cheguei nisso, pessoal? Olhando aqui, quem que é o meu A? O meu A é 2. Quem que é o meu B? O meu B é meio, pessoal. Então, aqui o meu intervalo, o X está variando de quem? A 2 menos meio, que é A menos B, e não é igual, né? É só menor ali. E 2 mais meio. Aqui acaba que é 3 dividido por 2, e aqui é o 5 dividido por 2, porque eu fiz denominador comum. Então, vocês viram como abre? Mas isso a gente já tinha também discutido nos assuntos de módulo. Mas observar que quando eu tenho essa expressão aqui, pessoal, é notar que o X pertence a esse intervalo, pertence a este intervalo aqui. A gente vai usar muito isso. Então, agora a definição formal de limite. Então, a definição formalmente, o que acontece? O limite de x tendendo a A de f de x é igual a L se, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o x menos A em módulo está entre 0 e delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. O que está dizendo isso daqui, pessoal? Isso daqui vem para me dizer o quê? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui o meu A é o 4, eu coloquei o 4. E aí eu tô o quê? 4 menos delta, tô com um espaçamento delta nesse intervalo aqui. Então, por isso que é 4 menos delta, 4 mais delta. Qualquer x nesse intervalo, pessoal, a imagem dele vai ter que se aproximar. Aqui a minha f de x é o 5, porque eu tô pegando aquele último exemplo do f de x igual a x mais 1,
com o x tendendo a 4, tudo bem? Aquele último exemplo que a gente fez da noção intuitiva de limite. Então, o que está acontecendo? Para qualquer x nesse intervalo, o f de x está se aproximando de 5. Mas com que intervalo? Aqui o intervalo é epsilon de um lado, epsilon do outro, pessoal. Por isso que é 5 menos epsilon, 5 mais epsilon. Eu não tinha falado para vocês que aqui a gente tem o a, e aí o x eu vou pegar aqui nesse valor, a menos delta, a mais delta. E aí para qualquer x aqui desse valor, pela f, vai se aproximar do L, mas L quanto? Aqui é L mais epsilon e aqui é L menos epsilon. Então, o que está acontecendo? Intuitivamente, para o x ir se aproximando de A, pela F, os F de x vão se aproximar de L, turma. Era o que a gente estava vendo até agora na noção intuitiva, lembra? A gente não olhava o comportamento da imagem, para quando o x se aproximava do meu ponto, eu olhava como estava se aproximando a imagem. Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui, ó, essa expressão do delta vem para dizer o quê? Que o x está entre a menos delta e a mais delta. E aqui na segunda parte, o f de x está entre L menos epsilon, L mais epsilon, turma. Vocês concordam? Outra coisa importante, se para todo epsilon maior que zero, existe um delta. Então, é para qualquer epsilon, existe um delta. E aí, na hora que a gente começar a trabalhar em provar por definição, vocês vão ver isso. Que eu preciso de uma relação do delta relacionado com o meu epsilon, pessoal. Ficou claro essa parte da noção aqui de limite? Aqui a gente está formalizando o que a gente discutiu até agora, que a gente estava olhando intuitivamente os comportamentos na vizinhança. Limite é muito isso, é o comportamento na vizinhança, eu olhar ali naquele limitante, naquela vizinhança, turma. Então eu quero que vocês observem aqui, ó, na definição de limite temos x diferente de a. O que isso quer dizer? Nosso interesse é no comportamento da função em torno do ponto A e não em A. Por quê, pessoal? Por exemplo, quando eu tenho essa função aqui. Essa função, ela está definida, né, pelo que eu olho aqui, definida daqui até aqui, está definida no A, tudo bem? E aí, de fato, o meu L é o f de A nesse caso, porque se eu pegar x tendendo a A, tanto pela esquerda quanto pela direita, está se aproximando de L, vocês concordam? Agora, quando eu pego x tendendo à esquerda aqui de A, vocês concordam que está se aproximando de L aqui pela esquerda? Quando eu olho à direita, está se aproximando de L à direita. Só que o f de A aqui é aberto no L, ó. O f de A é este pontinho aqui. Então, o L, que é o meu limite, o limite do x se aproximando de A de f de x, que tem esse comportamento aqui, é L. Porque eu analisei que se aproximando é L. Só que o L é diferente do f de A, porque o f de A está aqui embaixo. E nesse caso, essa função, ó, ela nem é definida no A, ela não está definida no A, ó, tá um aberto aqui, ela não está definida no A. Só que quando eu me aproximo pela esquerda, me aproximo pela direita do A, o limite vai se aproximar à esquerda de L, à direita de L, e o limite continua sendo L aqui. F de x com o x tendendo a continua sendo L. Aonde o f de A nem existe, nem está definido. Aqui está escrito errado, daqui a pouco eu corrijo na hora do PDF para vocês, pessoal. Então, observar isso. Quando eu coloco x diferente de A, é que tudo bem não estar definido no A, tudo bem não ser o f de A. Pode ser o f de A também, pode acontecer, mas pode não acontecer. Mais pra frente, nos próximos vídeos, eu vou falar pra vocês sobre função contínua. Aí tem a ver sobre estar definido ou não, sobre o limite dar a f, mas aí isso é sobre função contínua. Aqui a gente tá falando sobre limite de uma função. Então agora a gente vai estudar a proposição que diz sobre a unicidade do limite. Se o limite de uma função f existe quando o x tende a A, então esse limite é único, pessoal. O que está dizendo aqui, ó? Se o limite do x tendendo a A de f de x é L1 e se o limite do x tendendo a A de f de x é L2,
Como o limite, quando existe, é único, então o L1 é igual ao L2, pessoal. Então a gente tem que observar isso. Não tem como você trabalhar com o limite e dar valores distintos. O valor é único, pessoal. Usando a definição de limite, então a definição formal ali de limite, não a ideia intuitiva, a gente quer provar que o limite do x tendendo a 1 dessa função aqui, 3x menos 1, é igual a 2, pessoal. Como que era mesmo a definição formal? Então, para todo, esse símbolo significa para todo. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, eu até posso escrever aqui, ó, tal que a gente tem que x menos 1, vocês concordam? Porque aí agora o meu A, o limite que ele está atendendo é 1, lá era A qualquer, né? Menos 1 é menor que delta, implica em f de x menos 2, que é o meu L, é menor que epsilon. Então, eu tenho que ter isso. Eu tenho que achar quem que é esse delta para todo o epsilon. Mas para isso, quando a gente quer provar por definição, pessoal, a gente sempre tem que fazer um rascunho, né? A gente tem que sempre entender o comportamento que está acontecendo. Então, eu sempre começo com um epsilon tranquilo, um epsilon fácil. Vamos considerar, por exemplo, o epsilon igual a 1. Então, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos 1 está entre 0 e delta. Eu coloco só assim porque a gente sabe que módulo é positivo, então a gente sabe que é maior que zero. Então, pode pôr isso ou pode escrever como eu tinha escrito antes, sem problema nenhum, tá, pessoal? Então, o módulo de f de x menos 2 é menor que 1, né? Porque o meu epsilon eu assumi como 1, então eu substituí aqui o epsilon. Como que eu faço, pessoal? Eu sei que eu tenho que achar um delta que vai implicar nisso. Então, eu começo a partir disso para saber qual é o delta que eu tenho que achar. Então, a gente não tem que f de x menos 2 menor que 1, quer dizer o quê? Quem que é a minha f de x? Isso daqui. Então, é módulo de 3x menos 1 menos 2 é menor que 1. Então, o que que eu tenho? Módulo de 3x menos 3 é menor que 1. Vocês concordam que eu quero fazer aparecer x menos 1 em módulo? Eu não posso pôr o 3 em evidência aqui, então vai ficar módulo 3 vezes x menos 1 menor que 1. Turma, vocês concordam que aqui apareceu o x menos 1, mas eu quero só x menos 1 em módulo? Eu tiro o 3 do módulo. Então, vai ficar 3 vezes módulo de x menos 1 menor que 1. Mas eu quero isso daqui, então o que eu faço? Passo 3 dividindo. Módulo de x menos 1 é menor que 1/3. Então, se eu tomar o meu delta como 1/3, eu consigo chegar nisso daqui. Eu chego que o módulo de f de x menos 2 é menor que 1. Vamos ver? Então, se eu tomasse aqui, ó, x menos 1 menor que 1/3, porque eu tomei o delta igual a 1/3, como que eu faço? Multiplico em cruz. 3 vezes x menos 1 aqui em módulo, menor que 1. Como aqui tá 3 positivo, eu passo para dentro do módulo. Então, vai ficar módulo de 3x menos 3 menor que 1. E eu não posso abrir e distribuir isso daqui como módulo de 3x menos 1 menos 2 é menor que 1. Então, não ficou que módulo de f de x menos 2 é menor que 1? Como eu queria. Então, eu achei um delta tal que vai implicar que módulo de f de x menos 2 é menor que 1, que é o epsilon que eu tinha escolhido, que eu tinha colocado como base. Mas o que eu tenho que observar é que a definição é para todo. Então, isso daqui inspira, pessoal. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, usando a definição de limite, a gente tem que provar isso, é o exemplo 6. Só que olhando o gráfico, o que a gente acabou de ver é o quê? Quando o meu x está tendendo a 1, aí eu coloquei o meu delta lá, não era 1/3? Então, eu coloquei 1/3 para cá, 1/3 para cá. Então, ficou 2/3 e aqui 4/3, porque aqui eu subtraí, aqui eu somei, lembra? E aí, o que acontece? Quer dizer que quando eu pego aqui esse intervalo, ó, a minha função, aí vai até aqui, a minha função tá nessa escala aqui. E vocês concordam de fato que está? Quando eu pego, trabalho essa desigualdade aqui modular, o que eu tenho? Isso daqui não é menos 1, aqui ó, f de x menos 2 menor que 1?
somo 2 nas três partes aqui. Então, vai ficar 1 menor que f de x, menor que 3. De fato, aqui a gente não sabe que o f de x é igual a 2, né? Porque vai ser o meu limite. Aqui, ó, amplitude, o meu epsilon era 1, meu epsilon era 1. Então, para aquele delta, de fato, eu consegui a amplitude 1. De fato, eu consegui a vizinhança que eu queria, pessoal. Só que isso é para o epsilon 1, que eu estava testando, entendendo como está funcionando. Mas eu quero o quê? Para um epsilon qualquer. Eu quero para todo epsilon maior que 0. Tem que existir um delta para todo. Então, agora a gente de fato vai provar, por definição, para todo que o limite do x, quando tende a 1, de 3x menos 1, dá 2. Então, vamos recordar aqui o que diz a definição. Para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que, em módulo x menos 1 é menor que delta, então isso implica que o módulo de f de x menos 2 é menor que epsilon. O que eu falei para vocês? Que a gente tinha que usar isso daqui como rascunho para achar quem vai ser o delta. Então, eu começo usando isso daqui. Então, eu tenho que f de x menos 2 é menor que epsilon. Quem é o f de x? Substituo. 3x menos 1 menos 2 é menor que epsilon. Igual eu estava fazendo naquela primeira situação que eu trabalhei com epsilon igual a 1. Então, vai ficar aqui, ó, 3x menos 3 é menor que epsilon. Lembrando que eu quero chegar nisso daqui, sabendo o meu objetivo que eu quero chegar. Então, eu ponho 3 em evidência e já tiro do módulo, porque a gente já fez isso, tudo bem? X menos 1 é menor que epsilon. Então, eu tenho que módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 3. Ou seja, se eu tomar o delta como epsilon sobre 3, eu vou conseguir que o módulo de f de x menos 2 é menor que epsilon, pessoal. Para todo epsilon, vocês concordam? Então, eu achei um delta genérico, né? Porque para todo epsilon existe um delta. Então, quando o epsilon é 1/3, quando o epsilon é meio, é só eu colocar o meio aqui e dividir por 3. Quando o epsilon é 0,1, é só eu pegar 0,1 e dividir por 3, acho o delta. Então, eu achei a fórmula do meu delta. Então, agora, como que fica de fato a prova? Porque o que eu fiz até agora era rascunho para entender o que estava acontecendo, como que fica formalmente escrito. Porque o que a gente fez aqui é o rascunho para eu achar o meu delta. É o que eu faço antes de dar o resultado, de fazer a demonstração, mas isso também tem que aparecer na conta. Então, seja epsilon maior que 0, escolha o delta igual a epsilon dividido por 3. Então, se o meu módulo de x menos 1 estiver entre 0 e menor que epsilon por 3, o que eu tenho? Multiplica aqui por 3. 3 vezes o módulo de x menos 3 é menor que epsilon. Eu posso pôr o 3 para dentro do módulo. Então, fica 3x menos 3 menor que epsilon. E aí, eu posso distribuir. Eu não posso ver isso daqui como 3x menos 1 menos 2. Claro que tudo em módulo menor que epsilon. Então, cheguei que módulo de f de x menos 2 é menor que epsilon. Para quem? Para este delta. Portanto, mostramos que o limite do x tendendo a 1 de 3x menos 1 é igual a 2 por definição, pessoal. Eu quero que vocês entendam que nem sempre todo exercício eu preciso ficar analisando tudo que eu analisei ali. Mas é importante vocês verem o crescimento do assunto. Então, eu trabalhei com epsilon igual a 1 para eu entender o que estava acontecendo. Se eu quisesse trabalhar com epsilon igual a 2, aqui eu vi que o delta era 1/3. Se eu quisesse trabalhar com epsilon igual a 2, eu ia ver que o delta era 2/3. E aí aqui, depois, no slide passado, eu fiz genérico, porque aí eu comecei a entender o comportamento, eu vi o passo a passo. Então, essa é a dica. Sempre fazer o rascunho. Quando a gente trabalha com limite, por definição, é muito comum a gente fazer o rascunho, falar-se sobre o rascunho. Eu vou parar esse vídeo aqui agora. O próximo vídeo a gente continua falando sobre a ideia de limite, pessoal, e a gente vai observar um pouco quando o limite existe ou não existe. Observar isso do comportamento à direita e à esquerda, observar esses detalhes da minha vizinhança.